Bom dia, pessoal. Deus abençoe. Espero que todos estejam bem e que a graça do Senhor possa estar entre nós, para que a gente viva uma vida abençoada. Então, é necessário a gente sempre ter uma meditação da palavra de Deus na nossa vida. E que todo domingo eu tenho procurado levar uma mensagem com um tema. E o tema de hoje seria o ouvido. São membros do nosso corpo, assim, muito importante, que a gente precisa observar que tem a necessidade que a gente tem de ter o ouvido e como usá-lo e como fazer com o ouvido. Então aqui tem a palavra de Deus que chama a nossa atenção, porque tudo que vem de Deus é com sabedoria. Então a gente se apoia na palavra de Deus para poder ter a sabedoria que vem de Deus, não é minha, mas é de Deus. E Ele manda essa sabedoria, Ele tem isso nas Escrituras, para instruir a gente como deve andar aqui na terra, para ser feliz. Na realidade, a finalidade de Deus é trazer para nós a felicidade. Mas para isso também tem um preço. Então vamos ver aqui Isaías 50, versículo 4 e 5. Ele diz assim: O soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã. Desperta o meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde e não me afastei. Então, o objetivo é que Deus sempre abra os nossos ouvidos para que a gente entenda a palavra, entenda o que Ele quer dizer e não se afastar. A gente tem escolha sobre como usar os nossos ouvidos. Como pode ser benéfico ou maléfico. Então Deus nos dá também capacidade de discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. E muitas vezes a gente eu amo a Deus sobre todas as coisas. A gente fala isso com a boca, mas muitas vezes a nossa atitude mostra que não é assim. Isso tudo parte dos nossos ouvidos e da nossa instrução para uma vida segundo os padrões de Deus ou não. Hoje a gente tem que separar aquilo que é bom e é ruim. Hoje a gente tem uma infinidade de informações. Se você vê a infinidade, é impressionante a infinidade de informações que a gente tem. E a maioria dessas informações, o que você vê a mídia escolher as informações, elas não são informações que vêm de Deus, mas aquela que vem do diabo. E parece que aquelas informações que vêm do inimigo são mais atraentes do que aquelas que vêm do amigo perfeito, do amigo que dá tudo para nós. Que nós temos tudo com o nosso Deus se obedecemos a Deus. Mas as informações do inimigo, elas são sempre atraentes, aparentemente atraentes, mas produz um efeito difícil. Então veja bem, o noticiário anuncia o quê? A mulher esfaqueou o marido esfaqueou a mulher, a mãe matou a filha. Sabe, todas essas informações, como que é importante levar isso para a televisão, levar para o conhecimento público, e o público parece que se delicia com essas imundícies todas, e é informação em cima de informação. É informação de guerra, é informação de destruição, é informação de tantos problemas. E muitas vezes a gente que fala que ama Deus sobre todas as coisas, a gente está mais ligado nessas informações do que aquela informação que vem de Deus. Das informações que mostram um caminho correto, um caminho digno, um caminho amado. E essas informações muitas vezes estão na palavra de Deus. E quando você busca a palavra de Deus, você tem as informações corretas. Quando você pega uma pessoa falando do amor de Deus,
essas informações, a maioria das vezes, é perfeita. E também tem muitos erros. Não é todos que falam, porque tem pessoas que também têm segundas intenções de falar de Deus. É ganhar dinheiro. Não é isso falar com Deus. Então veja bem que os ouvidos têm que discernir aquilo que realmente é bom e aquilo que não é bom. E qual é a preferência nossa no ouvir? No ouvir. Eu às vezes fico triste, porque às vezes uma piada contada e divulgada, ela tem tanto sucesso, e todo mundo comenta sobre aquilo, acha aquilo bonito e tal, mas às vezes é uma piada que só causa riso, mas que mostra defeitos, que mostra imoralidade, mostra tanta coisa ruim, mas é uma piada. E as pessoas valorizam essa piada. Então a gente usa o ouvido, empresta nosso ouvido, muito mais para essas coisas, uma piada, uma sujeira, uma imundície, do que para as coisas de Deus. É impressionante a diferença que a gente faz. A gente vê nas reportagens quanta maldade. Todos os dias tem uma quantidade enorme de maldade. A gente tem uma entidade em São Paulo que cuida dessas pessoas marginalizadas, com droga, com prostituição. E tem uma entidade que cuida muito desse trabalho. E essas pessoas que vivem na rua também têm filhos, às vezes na rua. Essa criança nasce na rua. É uma coisa terrível. E essas crianças precisam de socorro, precisam de ajuda. E ninguém fala deles, a não ser mal. E ninguém fala dessa entidade que socorre, que abençoa, que luta para o bem. A imprensa não procura divulgar essas coisas. Não procura divulgar aquilo que Deus faz, porque acolher essas pessoas é uma necessidade. São seres humanos que a gente deve amar e procurar ajudar no sentido de que eles saiam dessa. E tem muitas pessoas que saem da droga, saem de uma vida imunda, de uma vida na rua, uma vida sem esperança, uma vida onde a morte se apresenta cada dia. Então veja bem, isso nunca é divulgado. Então os nossos ouvidos estão preparados para ouvir coisas que o inimigo faz. Mas aquilo que o amigo faz, parece que a gente está muito esquecido. Então é isso que eu queria despertar no coração de cada um, no meu próprio coração também, o interesse de ouvir aquilo que Deus tem para nos dar. E Deus tem muitas bênçãos para nos dar. Ele quer dar o melhor para nós. Ele quer instruir a gente de uma maneira perfeita. Para isso, a gente precisa ouvir sobre Deus. Ouvir sobre os seus feitos. Será que a gente está disposto a ouvir aquilo que Deus fala? Aquilo que Deus escolhe? Será que a gente não está sendo envolvido pelo mundo e sendo tragado pelo mundo e se apaixonando, querendo ouvir aquilo que o inimigo faz? Qual seria a nossa preferência? Qual é a minha preferência? Então, veja bem, a gente procura falar da palavra de Deus, porque eu tenho certeza na minha vida, tenho certeza absoluta, de que aquilo que eu levo da palavra de Deus para os ouvidos das pessoas, o nosso desejo, o desejo de Deus é que isso faça bem para o ouvido, para que a gente aprenda a aplicar os nossos ouvidos no lugar adequado, aonde Deus pode trazer esperança, onde Deus pode
trazer conserto, onde Deus pode trazer a moralidade, ser moral, ter moralidade. Então, veja bem, muitas vezes a nossa escolha, ela é desapreciada por Deus. O que nos atrai? A gente precisa fazer balanço em nossa vida para ver do que a gente está enchendo o nosso coração. Todas as notícias são muito interessantes. Agora pegou fogo lá no Pague Menos. Não é verdade? Isso é notícia para o jornal, é notícia para todas as coisas. Mas a notícia de Deus é tão desprezada. E é coisas que me entristecem. Porque Deus procura dar o melhor. E Ele dá realmente aquilo que é melhor para nós. Mas as suas notícias parece que já não mexem com o nosso coração. Deus precisa falar muito mais conosco. A gente precisa dar atenção. É um Deus. O soberano Senhor deu-me uma língua instruída. Sabe? A língua instruída precisa ser divulgada. Para conhecer a palavra. Porque a palavra, ela faz diferença em nossa vida. Essa tem valor. A palavra de Deus é aquela que tem valor. É aquela que muda para o bem. É a que precisa ser pronunciada e vivida, não só ouvir, mas ouvir e praticar, ter coragem de mudar. Que sustém o exausto. Quer dizer, quem que não está exausto hoje de tanta epidemia, tantas coisas ruins? Mas a palavra de Deus sempre é um bálsamo, é uma alegria. Sabe? As coisas entram nos nossos ouvidos e formam o nosso caráter. Se você só quiser ouvir coisas do mundo, você vai se encher de ver crimes, barbaridades, desastres, acidentes, tudo o que o inimigo faz. Mas se você der ouvidos para a palavra, você vai ter surpresa. Mas surpresa muito agradável. Aquele falando de ajuda ao exausto, ajuda o cansado, ajuda o oprimido. A palavra de Deus tem todos esses detalhes de ensino, de orientação, para que a gente viva uma vida verdadeira, uma vida de paz. Que a gente esteja preparado para ter uma comunhão íntima com Deus. Quando a gente fala assim, eu amo a Deus sobre todas as coisas, isso não seja apenas uma palavra, mas seja uma atitude que a gente leva na vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. E daí, Ele é o canal, Ele é a fonte de todas as coisas boas, que muitas vezes a gente está desprezando e emprestando nossos ouvidos para tantas imundícies, quando tem tantas coisas boas para ouvir. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos pôr a palavra de Deus no nosso coração. Vamos deixar que Deus conduza a nossa vida obedientemente. Vamos nos apaixonar pela palavra que ensina, que instrui e que dá esperança. E não a palavra do inimigo, que só fala de destruição, que muitas vezes somos atraídos por ela. Que coisa terrível. Quando Deus tem tantas coisas boas para nos dar, a escolha nossa pode ser para o pior. Que Deus nos abençoe e que a gente possa viver uma vida olhando muito mais para o Senhor, porque Ele tem notícias boas. E que eu quero participar, obedecendo a Deus e levando a palavra dEle, que é boa. A palavra dEle traz esperança, traz paz, traz alegria e nos enche de amor.
e que a paz do Senhor esteja com você, esteja comigo e com todos os nossos familiares. Que Deus possa nos proteger e iluminar a nossa vida. Eu peço isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.